Nesse vídeo nós vamos falar sobre a iluminação do Citroën C3. Mais do que falar sobre isso, testar a iluminação. Você sabe o que é luz de rodagem diurna, o DRL, ou ainda iluminação de lanterna? E como é o farol desse carro em várias situações? À noite, numa estrada de terra, numa condição mais difícil de condução? Como funciona tudo isso? Pois bem, é exatamente isso que a gente vai abordar agora. Você sabe o que é o DRL ou Daytime Running Light? Pois bem, aqui no C3 o DRL já está acionado. Toda vez que você liga o motor do carro, ele já acende essa iluminação. Não importa se é de dia ou se é de noite. Essa é uma luz para avisar outros motoristas e até mesmo pedestres da aproximação do carro. Então, deu a partida no motor, já ligou o DRL. Mas olha a curiosidade, aqui na frente o DRL está ligado. Se vocês vierem aqui na parte de trás do carro, vocês vão perceber que não tem nenhuma luz acesa, ele está apagado aí atrás. O DRL só tem o objetivo de avisar outras pessoas justamente da aproximação do veículo. E existe uma diferença muito importante do DRL para a luz de lanterna. Eu vou acionar agora a luz de lanterna aqui no carro. Olha a diferença. Aqui a gente tem uma luz bem mais fraca que o DRL. E no momento que a luz de lanterna está acesa, lá na parte de trás, aí sim, você também tem a iluminação de lanterna. Essa serve para quando você vai parar o carro numa via e ele precisa ficar sinalizado avisando outros motoristas que tem um veículo ali. Muita gente pensa que essa iluminação de lanterna é para você usar aí no final do dia com o carro andando. Não é isso que o Código de Trânsito diz. Se você quiser acionar luzes em vias com o carro no final do dia, você tem que ligar o farol. Então, iluminação de lanterna é para deixar o carro parado na via e manter a sinalização do veículo. E ela é bem diferente do DRL, que, mais uma vez, ele é bem mais forte, que tem o objetivo não de iluminar, mas avisar a aproximação dos carros. Tem muita gente que pensa que o DRL é só uma luz mais forte, mas ele tem que estar integrado ao sistema do veículo. Por quê? Como ele tem uma intensidade maior do que a luz de lanterna, ele precisa estar em harmonia, por exemplo, com a luz de seta. Olha o que acontece quando a gente aciona a luz de seta. Ele apaga o DRL justamente para destacar a iluminação de luz de seta. Quando você desliga a seta, ele volta a acender o DRL. E ele faz isso dos dois lados do carro. Então, não é simplesmente colocar uma luz mais forte aqui na frente. Por quê? O DRL é para avisar da aproximação, mas ele não pode se sobrepor a uma sinalização do carro. Tanto a assinatura de lanterna quanto o DRL são iluminados em LED. Mas e o farol baixo desse C3 aqui? Aí no caso, é esse conjunto que fica aqui na parte de baixo. Ele usa um refletor parabólico convencional. E a iluminação é do tipo halógena, né? Então é uma lâmpada com filamento. Esse é o farol baixo e aqui nós temos o farol alto. Mas essa versão do C3 não tem o farol auxiliar, que iria instalado aqui nessa posição. Nas versões mais completas ele já vem de série, mas aqui você pode colocar o farol auxiliar como um acessório. Agora era da gente testar aqui a iluminação do Citroën C3, mas olha só, o carro está desligado, vamos dar a partida. Essa iluminação que vocês estão vendo aí é a luz de rodagem diurna. Ela chega ao ponto de até mesmo iluminar um pouco do caminho por onde você vai passar. Claro, não é para usar o carro assim à noite, mas veja, se você entrar rapidamente numa garagem que não tem iluminação, você vai ter alguma iluminação por conta do DRL. Aí nós temos aqui a posição de lanterna. Nessa a gente já fica um pouco mais fraco porque é só uma sinalização do carro. Próxima iluminação é do farol baixo. Mesmo sendo uma iluminação halógena, a gente consegue ver que o farol ilumina bem. Não temos áreas de sombra na frente do carro. Quando a gente aciona o farol alto no relampejo, aí nós temos uma ótima iluminação. Também um farol muito bom para iluminação halógena. Entretanto, quando a gente comuta o farol alto, ele apaga o farol baixo. Então se você for dirigir com o farol alto, você perde a iluminação do farol baixo no carro. E isso não é muito bom, principalmente quando você tem vias um pouquinho acidentadas. Tá aí um ponto que a Citroën pode pensar em melhorar, permitindo acionar e manter o farol alto ligado com o farol baixo.
também acionado. Começando o nosso teste de iluminação noturna, primeiro aqui numa área urbana parcialmente iluminada. Essa é a iluminação da rua. Aqui a gente liga o farol baixo, que proporciona uma boa iluminação. Apesar de ser um farol com iluminação halógena, a gente não vê muitas áreas de sombra. Claro que poderia ter um farol auxiliar que iluminaria ainda melhor nas laterais do carro. Mas de forma geral, a gente vê o farol aqui do C3 de forma bastante satisfatória nessa situação aqui de área urbana parcialmente iluminada. Agora vamos para uma condição aqui semi-urbana. Ligando aqui o farol do carro, nessa via a gente tem iluminação parcial. E como vocês podem perceber, está chovendo, né? Então a gente tem uma condição um pouquinho mais difícil. Com a pista molhada, a iluminação parece menos eficiente. Afinal de contas, a umidade da pista reflete a luz e você não consegue ter muita referência. Mas o farol está iluminando de forma bastante satisfatória, por exemplo, os olhinhos de gatos que a gente tem na pista justamente para mostrar a orientação. Quando a gente não tem mais nenhuma iluminação, aí a gente começa a perceber melhor a presença do farol. E para um farol halógeno, ele também consegue atender de forma satisfatória. Lembrando que aqui a gente tem a pior condição possível, né? Porque pista molhada à noite com chuva dificulta bastante as coisas. Agora vamos pegar uma rodovia. Nessa situação, uma coisa que faz falta nesse carro é o ajuste de altura do facho do farol. Então ele tem uma regulagem fixa, que você tem que abrir o capô, ir lá e fazer o ajuste e deixar permanentemente. Sem o ajuste de altura, não dá para você, por exemplo, na cidade usar o farol um pouquinho mais baixo e quando você vai para a estrada, levantar ele melhorando o campo visual. Mas mesmo numa situação dessas, a gente consegue ver uma boa iluminação do farol. Um problema que esse carro tem é que quando você aciona o farol alto, ele desliga o farol baixo. Então o farol baixo faz uma iluminação mais próxima do carro e mais aberta nas laterais, e o farol alto só concentra lá na frente. Então você acaba perdendo essa iluminação mais próxima do carro. E isso não é muito bom. Então, ter um ajuste de altura do facho do farol aqui e o acionamento do farol alto junto com o farol baixo faria bastante diferença para melhorar a qualidade da iluminação. Agora eu vou acessar um retorno que não tem nenhum tipo de iluminação. É uma área bem escura mesmo e até mesmo com pouco movimento de automóveis. Vamos sair aqui da rodovia. O farol halógeno aqui sofre um pouco quando o asfalto é muito preto, né, e está molhado. Aí você tem que se basear mesmo pelas faixas pintadas e pelos olhos de gato, né? Pelos refletivos de pista. Então aqui a gente não tem nenhuma iluminação, tudo depende do farol do carro. O que a gente tem aí é a pista contrária, mas onde nós estamos trafegando é zero de iluminação. Mas o farol do C3 não é ruim, considerando que ele é um halógeno. Poderia ser melhor? Certamente. Aqui que o asfalto mudou de tonalidade, é um asfalto um pouco mais claro, você acaba tendo uma resposta melhor da iluminação do carro. Aqui a gente já tem alguma iluminação na lateral de pista. A pista propriamente dita não é iluminada. E agora vamos acessar mais um desvio aqui, que também não tem nenhum tipo de iluminação. Aqui é só o farol do carro mesmo. O que falta um pouco aqui é aquela possibilidade de levantar um pouco o farol, que ajudaria a ter uma visão um pouco mais distante. E quando você liga o farol alto é aquela situação de você perder a iluminação próxima do veículo. Nesse ponto, o farol é, digamos assim, satisfatório, mas certamente poderia ser melhor. Agora, vamos lá na estradinha de terra onde normalmente nós testamos o veículo. Lembrando que a estradinha de terra é totalmente não iluminada. Bom, aqui no asfalto
a gente tem uma boa iluminação do farol, nessa velocidade um pouco mais baixa. Vamos acessar aqui o nosso caminho de terra e olha só, mesmo numa situação de chuva, por incrível que pareça, aqui a iluminação fica melhor do que a iluminação que estava lá na pista. Por quê? A terra é mais clara, então ela reflete melhor a luz do farol. Você tem uma iluminação melhor do que no asfalto molhado. Mas é aquela situação, no momento que você liga o farol alto, você ganha alcance na iluminação, porém você perde a iluminação lateral. E aqui nessa situação de estrada de terra, você tem que ficar constantemente alternando o farol. Na curva, você tem que colocar ele para baixo, para conseguir ver nas proximidades do veículo, enquanto que na reta, você precisa passar para o alto, para conseguir ver se tem algum buraco, algum obstáculo mais difícil, cachorro passando, alguma coisa do tipo, né? Mas em todas as situações de curva você tem que abaixar o farol. Então nesse ponto, a solução de não ter o farol alto ligado constantemente com o farol baixo acabou complicando um pouco as coisas. A solução aqui é eventualmente você segurar o farol alto na alavanca, né, enquanto você tem o farol baixo aceso. Mas isso não é muito prático, né, porque você tem que dirigir o carro e não fica muito fácil. Então nesse ponto a gente poderia ter aí uma solução melhor para o pátio da Citroën em ter o alto ligado junto com o baixo. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.